Bom dia, meus queridos e queridas do M1. Hoje nós vamos voltar a falar do livro Caprichos e Relaxos, do Paulo Leminski, o livro cuja leitura foi solicitada para vocês. E vamos passar também, ao final, umas atividades, tá? Uma pequena atividade que vocês deverão fazer no caderno. Então eu vou retomar algumas coisas que nós já falamos na aula passada para fixar. Eu vou deixar esse material disponível para vocês, tá? No YouTube vocês vão poder baixar o vídeo e se vocês precisarem de mais informações a gente complementa, mas eu acho que deixando esse material já vai ser suficiente para vocês. Bom, Caprichos e Relaxos é um livro do poeta paranaense Paulo Leminski, que nasceu em Curitiba. Ele tinha um avô que era polonês, ele tinha um outro avô ou avó que era negro. Ele morreu muito jovem, né? Nós já falamos tudo isso para vocês. E o livro Caprichos e Relaxos é o livro que vai projetar o Leminski para o cenário nacional. Por isso é um livro importante deste autor. Um autor que, como nós já dissemos, está ligado àquilo que na literatura se convencionou chamar de poesia marginal. Marginal porque esses autores escreviam à margem das grandes editoras. Tá? Bom, o livro, nós já dissemos isso também, ele é dividido em 7 partes. A primeira se chama Caprichos e Relaxos. Ela dá nome ao volume todo. Depois tem uma segunda parte chamada Poloneses. A terceira parte é não fosse isso e era menos, não fosse tanto e era quase. A quarta parte se chama Ideolágrimas. A quinta parte, Solte. A sexta parte, Contos Semióticos. E a sétima parte, Invenções. Na nossa leitura, nós vamos abrir mão da sétima parte. Ela tem apenas um pequeno texto, é um texto semiótico, e nós não vamos trabalhar com ele não, tá bom? Então são vários livros que o Leminski foi publicando antes de 83, e aí ele reuniu todos esses livros num volume chamado Caprichos e Relaxos. O Caprichos e Relaxos ainda não tinha sido publicado, né, essa parte do livro de Caprichos e Relaxos. Na semana passada, nós falamos da primeira, da segunda, terceira, quarta partes do livro, ou seja, Caprichos e Relaxos, Poloneses, Não Fosse Isso Era Menos, Ideolágrimas. Hoje nós vamos falar de Solte e de contos semióticos. Mas vamos lá, só para recordar. Caprichos e Relaxos, poemas, como o próprio título sugere, alguns são caprichados, são poemas nos quais o poeta gosta de trabalhar melhor os recursos da linguagem, e outros ele é relaxado, ele está fazendo mais brincadeiras, né? Nós separamos alguns desses poemas e fizemos para vocês alguns comentários. Os poemas não têm títulos, geralmente os poemas do Leminski não têm títulos. Então este que vocês, que a gente vai chamar de Enxuga Aí, ele fala de uma lágrima. Nós falamos para vocês que o poeta gosta de falar da lágrima, que é algo que remete ao sofrimento, mas ele fala da lágrima de uma forma divertida, de uma forma legal, de uma forma leve, chamando a lágrima de sua obra-prima. Depois nós falamos também de outros poemas nos quais o poeta gosta de brincar com coisas do cotidiano, né? E falar de sua própria obra como uma obra menor. Presta atenção, a obra do Leminski não é uma obra menor. Ele é que gosta de falar dela assim, de se diminuir. Um poeta meia boca, digamos assim, um poeta menor, que é o termo que se usa para falar de um poeta pouco significante. Não é o caso do nosso autor. Ele, nos seus poemas, gosta de jogar com esta ideia, ok? Então nós selecionamos alguns poemas que vocês estão aqui no slide com os comentários que nós já fizemos. Então esses pequenos comentários que são na parte branca são os comentários que nós fizemos sobre todas essas partes. Bom, então a primeira parte chamada Caprichos e Relaxos. A segunda parte do livro é Poloneses. Eu me lembro de ter chamado a atenção de vocês para essa parte do livro
e nela tem um teor já mais político. Naquela época, na Polônia, que é um país com o qual Leminski mantém uma relação por causa do seu avô polonês, naquela época em que ele publicou esse livro, em 1981, estava havendo um grande movimento na cidade de Gdansk, um porto, na Polônia. E este movimento foi liderado por um estivador, e agora eu me esqueci o nome, mas depois ele se tornou, inclusive, presidente da Polônia, né? Um operário que se tornou presidente da Polônia. Lech Wałęsa era o nome desse estivador, me lembrei agora do nome. Tá? Lech Wałęsa, algo assim, é em polonês. Então, nesta parte, eu selecionei para vocês apenas um poema. Isso não significa que vocês não precisem ler os outros, hein, pessoal? Vocês vão ler o livro e tem outros poemas espalhados lá. Prestem atenção nesses outros poemas. Nós vamos fazer atividades com eles também. Mas no poema que nós selecionamos, nós falamos de que o Leminski resgata a imagem do seu avô, que era polonês, e ele fala de uma característica do povo polonês, que na Europa é um povo que historicamente sofreu muito. Foi humilhado por ser um país mais pobre, eles sempre foram discriminados, né? Então é um povo que carrega essa dor histórica dos seus ancestrais. E o Leminski diz trazer isso no coração que ele herdou do avô, que é um coração de poeta. Repara, ele está dizendo implicitamente que o poeta está sempre ao lado dos mais fracos, dos injustiçados, que o poeta está ao lado dessas pessoas. Bom, na terceira parte, não fosse isso e era menos, não fosse tanto e era quase, é basicamente a mesma ideia da primeira parte, não vai mudar muito. O que nós destacamos aqui nessa primeira parte, nessa terceira parte, foi o poema Verdura. O poema Verdura, ele é um poema muito importante na obra do Paulo Leminski, porque ele é o poema que vai, musicado por Caetano Veloso, colocar o nome do Leminski definitivamente como um nome nacional. A música, por tocar no rádio, por ter um público com um alcance maior que a poesia de livro, ela vai fazer com que o Leminski se torne um nome comentado. O disco do Caetano, se não me engano, é de 81, tá? É controvertido, tem gente que fala que é de 82 e tem outros que falam que é de 81. O Leminski já tinha publicado este poema, o Caetano viu, gostou e musicou. E aí a música fez, não foi um hit parade, mas fez um certo sucesso. E aí todo mundo se interessou. Quem é este poeta lá de Curitiba? Então, este poema, ele tem essa importância na obra do Leminski. E no comentário que nós fazemos, tem um depoimento da então esposa do Leminski, que era Alice Ruiz, uma poeta que está viva, está produzindo sua obra ainda, uma boa poeta, uma grande poeta. E ela conta o processo de criação deste poema. É bem interessante, no comentário que nós deixamos aí, tem essas informações, tá bom? Então, prestem bastante atenção neste poema, ok? Bom, aí nós fomos para a quarta parte, que é a chamada de ideolágrimas. O que seria ideolágrimas? Vamos lembrar, ideograma é a forma de escrita japonesa, aqueles desenhos, aquelas letras desenhadas, são ideogramas. O Leminski mistura a palavra ideograma com a palavra lágrima. Lembra do primeiro poema, Lágrima, uma obra-prima? A lágrima é algo pequeno, é algo de tamanho minúsculo. E os haikais, que são os poemas de origem japonesa, por isso a referência ao Japão em ideolágrimas, ideogramas, ideolágrimas. Ele está dizendo que cada haikai seria como se fosse uma pequena obra-prima, uma pequena lágrima. Tá? Nós selecionamos alguns haikais e o Leminski traz esse gênero da poesia japonesa para o contexto da literatura brasileira. Ele não foi o primeiro a fazer isso, ele não foi o único a fazer isso, mas ele fez isso de uma forma tão bacana que sempre nós teremos o nome do Leminski associado ao haikai. Eu selecionei alguns. Em quase todos os livros do Leminski nós vamos encontrar haikais, ok? Eu selecionei uns 6 ou 7 e
mas vocês vão ler outros haikais e quem sabe, hein, a gente possa fazer alguns em sala de aula. É uma atividade muito legal e quando a gente voltar, nós poderemos fazer esses haikais. Ou agora mesmo durante a quarentena, quem sabe. Bom, agora nós vamos começar a falar da quinta parte, que reúne os poemas, que eu ainda não falei deles para vocês. A quinta parte chama-se solte. Repara, é a palavra do verbo soltar, a forma verbal, soltar, solte, esta coisa, né? Da primeira pessoa ou da terceira pessoa, que ele solte. Mas ele separou esta palavra com um hífen e, no caso, o verbo seria a palavra sol, que é o nome de um astro. O que o Leminski vai fazer nessa quinta parte é reunir poemas concretos e poemas visuais. Eu deixei como atividade para vocês uma pesquisa sobre o concretismo, a poesia concreta. Aqui eu passo em linhas gerais o que é, e vocês vão, na atividade que eu deixei, aprofundar essa pesquisa. É bem legal. A poesia concreta é uma vanguarda que surge no Brasil no final dos anos 1950. O que é vanguarda? Vocês vão ter que pesquisar para saber. Não vou entregar de bandeja para vocês. E quais são as características do concretismo, as mais importantes? Isso tudo está na atividade. O Leminski, ele não é um dos criadores do concretismo. Ele era um jovem de 16, 15, 16 anos quando tudo isso estava acontecendo. Mas logo na sequência, ele já vai começar a escrever. As suas primeiras aparições literárias estão ligadas ao concretismo. Então ele seria da segunda geração de poetas do concretismo, né? E ele vai explorar isso muito na sua obra. O concretismo, grosso modo, é uma poesia que considera o poema como um objeto visual. Então vai explorar as possibilidades visuais, sonoras, plásticas do poema, né? O poema como um objeto. Neste livro, nessa parte do livro, o Leminski vai fazer isso. Vendo os poemas, vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui. Vamos lá para o primeiro. Até ela, de pé em pétala, de pétala em pétala, até despetalá-la. Você tem que ver o poema e não apenas ouvir o poema. Se você apenas ouvir, você vai perder o impacto visual que o poema tem. Então, o concretismo fala do poema como um objeto para ser visto. É claro que, além de ser visto, tem também a sonoridade e também o significado das palavras. Vamos lá. Visualmente, o que nós estamos vendo? As palavras escritas na folha do papel, de forma que as letras vão se separando e sendo colocadas de uma forma mais solta no papel, como se fossem pétalas de uma flor que estão se soltando. Então, este impacto visual, ele é muito importante, porque o Leminski está comparando as letras de uma palavra com as pétalas de uma flor. Repara que, além de explorar isso, esse aspecto visual, o Leminski também faz um jogo sonoro muito divertido. Se você fala o poema em voz alta, você percebe que tem um jogo divertido de sílabas, de letras. Até ela, de pé em pétala, de pétala em pétala, até despetalá-la. A palavra até despetalá-la ou despetalá-la é uma palavra que existe, que está correto, mas ela cria um som estranho de ser falado, despetalá-la, né? Esse lala no final aí. E quando ele escreve as palavras, você quase que vai falar as palavras de forma silábica, né? Pétala é uma palavra que tem um ritmo, né? Uma palavra pró-paroxítona e que tem um ritmo muito interessante, pétala. Parece que é algo que está se despedaçando. O Leminski explora isso. Repara que no primeiro verso, ele não usa este recurso de separar as letras. No segundo verso, já na segunda estrofe, que tem 2 versos, o de pé também não tem este recurso. Até ela, de pé. Aí as letras estão juntas, como acontece.
Já no terceiro verso, em pétala, a palavra pétala já começou a despetalar-se. E depois, na terceira estrofe, o terceiro e quarto versos, a mesma coisa, de pétala em pétala, tá? A palavra pétala, e repara que ela vai se soltando cada vez mais. Até que, no último verso, que é a quarta estrofe, a palavra até já tem o seu é caindo. E a última palavra está completamente solta, como se ela tivesse realmente sendo levada pelo vento. Legal, né? Então, isto é um poema concreto. Você só pode interpretar este poema se você considerar, além do som, além do significado das palavras, também o seu aspecto visual. Por exemplo, a palavra pé, ela é uma palavra cujo significado nós sabemos. Se eu considero que seja o pé algo que dá sustentação, e se eu pensar, o pé, então, ele é o contrário de uma pétala, que é leve, que pode se soltar com o vento. O pé, ele dá firmeza. Por isso as palavras, até aquele ponto, elas estão no seu lugar. Mas a palavra pé, que faz parte da palavra pétala, tá? Ela dá essa ideia de sustentação. E eu posso pensar também num pé de flor. É isso? Então, o Leminski, eu não posso esquecer do significado das palavras e pensar apenas no aspecto visual. São todos esses aspectos juntos. Agora, olha que legal este outro poema do Leminski. Lua na água, alguma lua, lua alguma. O que o Leminski está fazendo aqui? É muito fácil de você perceber. Parece que as palavras estão colocadas diante de uma poça de água. No primeiro verso, lua na água, ele já nos contou a imagem que ele está querendo mostrar. A lua refletida na água, ou numa poça de água, ou num lago, enfim, numa água, numa superfície, num espelho d'água. Todas as palavras lua, na e água estão refletidas. Repara que ele tirou o acento de água. Parece que ia atrapalhar o seu poema visualmente. Então ele abdicou do acento na palavra água. Uma licença poética. E aí as palavras aparecem espelhadas no chão. Olha que legal. Todas elas. Todas as letras espelhadas. Já no segundo verso, a palavra alguma teve algumas letras espelhadas. Exatamente aquelas que formam a palavra, a palavra água. E na última estrofe, de novo na palavra alguma, apenas algumas letras que formam a palavra lua. Não é bacana? Então, este poema, que é um poema de 3 versos, lembra do Ideolágrimas? Então, este poema também é um haikai. Um poema de 3 versos, na obra do Leminski, sempre vai ser um haikai. Lua na água, alguma lua, lua alguma. Faz diferença você colocar alguma lua e você falar lua alguma. Alguma lua é que tem uma lua dentro da água. Lua alguma é porque ela não está mais ali. A lua é transitória, ela passa rápido. O seu ciclo é muito rápido. Então ela estava refletida na água num momento e pouco tempo depois ela já passou. Na verdade, no livro, este poema é acompanhado de uma imagem da lua passando e ela vai desaparecendo. Tá? Eu não encontrei para colocar aqui esta imagem, mas o mais importante é isso que nós estamos vendo aqui. Então, mais um poema concreto. Um poema que eu consigo. Este aqui eu até consigo falar dele, né, que é um haikai, que ele tem 3 versos, etc., sem o recurso visual. Mas convenhamos, com o recurso visual, ele fica muito mais charmoso, não fica? Bom, tem mais poemas visuais, tem alguns muito interessantes, e eu deixei uma atividade para vocês também falarem sobre este poema. Vocês vão precisar do livro, que está disponível no portal, no aplicativo da escola, hein?
O próximo poema, nós temos uma foto, o rosto é do próprio Paulo Leminski. Ele colou uma foto sua, essas fotos de documento 3x4, tirou a imagem de alguma revista, a imagem de uma geisha, que é uma mulher japonesa que usa esse tipo de kimono. Ele recortou o rosto da mulher e colocou no lugar o seu próprio rosto. E embaixo ele escreveu uma palavra que ele inventou a partir de uma palavra japonesa. A palavra japonesa original é kamikaze, que dava nome para um piloto que durante a Segunda Guerra, né, ele foi uma arma de guerra do Japão, que os pilotos enchiam os seus aviões de combustível e de explosivos, e eles atiravam-se contra os alvos. Então o avião explodia, o piloto era um suicida. A palavra kamikaze em japonês significa isso, é uma palavra que tem um peso, né, muito forte na língua original. Só que o Leminski brinca com o sentido disso e ele muda para kamikaze, ou seja, a imagem não é de um kamikaze, é de uma geisha, que é uma mulher que tem uma certa função na cultura japonesa, e ele brinca com a palavra kamikaze e muda para kamikaze, né? Lembrando que o Leminski sempre está fazendo essa coisa do humor, ele está sempre usando essa questão do humor na sua obra. Então aqui eu tenho um poema que já está passando do limite do concretismo e está entrando numa outra vertente da poesia, que é a poesia visual. Mas nós vamos chamá-lo também de poesia concreta. Legal, né? O poeta se colocar no seu livro visualmente, a sua foto aparece no livro. Isso é bem bacana. No seu livro, no livro Caprichos e Relaxos, vocês vão encontrar vários poemas concretos. Eu estou mostrando aqui apenas 3 de outros que vocês vão encontrar por lá, tá bom? E tem inclusive uma questão sobre alguns desses poemas. Bom, a 6ª e 7ª partes são contos semióticos e invenções. Contos semióticos têm 2 textos, invenções têm apenas um texto. A 7ª parte nós não vamos nem considerar. E em contos semióticos, eu vou trabalhar apenas com um texto, que aparece logo na sequência, que é: o assassino era o escriba. Bom, eu vou ler o texto e depois a gente vai deixar uma atividade para vocês. O assassino era o escriba. Meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito inexistente, um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência. Foi infeliz. Era possessivo como um pronome. E ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos. Não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas explectivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Novamente, o Leminski está usando o humor como recurso de linguagem. Este poema é um poema narrativo, por isso que ele é chamado de conto. Tá? Semiótico, porque o Leminski está brincando aqui com o significado das palavras. Ele muda essas palavras para um outro contexto. Na atividade, eu peço para que vocês, primeiro, identifiquem todas as palavras do universo da gramática. E dentro do contexto, elas foram modificadas, o seu sentido foi modificado. Por exemplo, no primeiro verso, ele fala: meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. O professor do qual ele quer o personagem da história, ele dava aula de análise sintática, ou seja, ele trabalhava uma parte da gramática. Ele já me contou o contexto no qual ele vai explorar a semiótica das palavras. E ele vai dizer que esse professor era o tipo de sujeito inexistente. Bom,
Sujeito inexistente, em gramática, é o sujeito de uma oração que não tem sujeito. Então, uma oração sem sujeito ou uma oração com sujeito inexistente. Né? Quando é que isso acontece? Na gramática você vai encontrar as explicações. Eu não consigo apontar ou imaginar o elemento sobre o qual se faz uma afirmação. Por exemplo, eu falo assim, faz 20 anos que ela se casou. A expressão faz 20 anos, ela é uma oração sem sujeito, então é sujeito inexistente. A outra oração, ela se casou, eu sei que o sujeito é ela, então aí tem sujeito. Mas essa oração faz 20 anos não tem sujeito. O verbo fazer, quando dá a ideia de tempo decorrido, forma uma oração de sujeito inexistente. Existem algumas regras na gramática, vocês certamente vão encontrá-las. Não precisa me explicar tudo, não. Na atividade eu deixo isso mais claro para vocês. Mas existem outras palavras, vocês vão procurá-las numa gramática. Pleonasmo, predicado, verbo, um predicado regular, paradigma e primeira conjugação são palavras que também na gramática. Oração subordinada, adjunto adverbial, assindético, aposto, regência, todas essas palavras são da gramática. Pronome possessivo, bitransitiva, artigo indefinido, interjeições, partículas explicativas, conectivos, agente da passiva. Estou contando para vocês uma parte da tarefa. E objeto direto. Então eu já identifiquei para vocês quais são as palavras. Você vai numa gramática e depois você vai ter que me falar o significado destas palavras no contexto do poema. É a atividade 3 que eu passei para vocês. Bom, a última parte, então, são as atividades. Eu quero que vocês registrem essas atividades no caderno, tá bom? Você vai registrar tanto a pesquisa quanto o que você vai escrever no seu caderno. Você vai fazer uma pesquisa sobre o que é concretismo, tá? Quando e onde surgiu, quem são os seus criadores e quais as características do movimento. Faz um resumo do que você encontrar. A segunda atividade, eu separei 2 poemas da 5ª parte do livro Solte. O primeiro poema se chama Palpite. O grafite é o limite. Esse é o poema inteiro. Porém, ele tem um aspecto visual e você tem que me explicar de que ele está falando. E o outro poema, eu coloquei somente o início dele, sílaba mim. E aí ele continua, vocês vão vê-lo também lá no livro. Eu quero que vocês façam, do mesmo modo como nós comentamos aqui, um pequeno comentário sobre o que o poema está falando, de que ele está falando e como ele está falando. E a atividade 3 é sobre o assassino era o escriba, ok? Eu já passei para vocês a primeira parte, que é encontrar todos os termos relacionados à gramática. E estou dando aqui também exemplos do que vocês vão fazer. Então eu peguei a palavra sujeito indefinido, ou sujeito inexistente, fui numa gramática e peguei a definição. Sujeito inexistente ocorre quando não podemos apontar ou imaginar um elemento a respeito do qual se afirma ou se declara alguma coisa. Esta é a definição que a gramática dá para sujeito inexistente. Só que no poema, a palavra ganha um outro sentido. Sujeito inexistente, nesse caso, ele estava dizendo que o tal professor de análise sintática era uma pessoa insignificante, uma pessoa sem qualquer relevância, sem qualquer atrativo intelectual ou de outra natureza. Enfim, ele diz que era uma pessoa sem graça. Pessoal, então, este foi o nosso comentário a respeito do livro Caprichos e Relaxos, do Paulo Leminski. Espero que vocês leiam o livro todo. Volto a repetir, ele foi disponibilizado para vocês no aplicativo da escola, tá? Então, leiam o livro, façam essas atividades que a gente está pedindo. E a nossa próxima aula, eu talvez use ainda outros livros, outros poemas deste livro, porque nós já vamos começar a falar de assuntos que eu já falei aqui, que são as figuras de linguagem, a linguagem conotativa e denotativa, enfim, a linguagem literária. Ok? Valeu? Quaisquer dúvidas, mandem recados para mim. Vai ser um prazer atender vocês e espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula.
Um abraço a todos e até breve, se Deus quiser.